Olá a todos, saúdo inicialmente a Faculdade de Finama pelo convite que foi feito e assim como também saúdo os demais que estão presentes nessa live aqui e também os demais que posteriormente irão assistir. Aqui a gente dá início ao que a gente se propôs a debater, que é a questão do Novembro Azul e a prevenção de câncer de próstata na saúde do homem. Meu nome é Adams, sou professor da instituição há 4 anos, eu sou enfermeiro, eu trabalho com transplante renal e captação de órgãos e sou clínico cirúrgico, bem como cardiologista. E aqui nesta instituição eu trabalho dentro da nefrologia, dentro do UTI, como professor e faço com que os alunos possam vir a conhecer um pouquinho do mundo, do que é a saúde do homem, o que é nefrologia, o que é um rim, e essa é a base de tudo que a gente também vai falar nessa transmissão direta. Inicialmente cabe destacar o que vem a ser o Novembro Azul. Ele foi criado, na verdade, na Austrália, em 2003, e ele começou a trabalhar não somente o âmbito da prevenção do câncer de próstata, como ele também passa a trabalhar a questão da saúde como um todo, saúde do homem como um todo. Isso em 2003. E agora a gente faz a menção ao ano de 2018. O Ministério da Saúde lá trabalha a prevenção do câncer de próstata e a saúde do homem como um todo, como forma de celebrar a saúde como um todo. Na verdade, ele não trabalha tão somente a próstata, mas também a questão da diabetes, da hipertensão, da alimentação adequada do homem, da questão da atividade física. Então, ela trabalha num cerne como um todo. Hoje, são 21 países que trabalham o Novembro Azul. Então, não é somente o Brasil quanto exclusividade. E essa questão do Novembro Azul, ela é trabalhada da mesma forma em todos os países em que é realizado esse projeto. Então, a gente pode ver nas instituições, nas repartições públicas, nos hospitais, a questão da coloração azul, do foco azul que é colocado nos prédios, justamente como forma alusiva ao novembro, até para que se estimule mais a busca ativa da saúde do indivíduo masculino com relação à sua qualidade de vida. No Brasil, o Novembro Azul ele começou por uma instituição chamada Lado a Lado, e que ele iniciou com o intuito de promover a melhoria da mudança na saúde do homem. Porque não é somente você ir a um profissional de saúde e tentar buscar um exame ou outro. Pelo contrário, a questão da busca da saúde ela perpassa em todos os momentos, seja mental, seja da saúde urológica, da saúde nefrológica, cardiológica, a questão da alimentação saudável como um todo. E isso foi realizado pelo Ministério da Saúde afinco. Então, ela trata de mostrar que a qualidade de vida ela não é somente um órgão em si, mas também a saúde econômica, a saúde social, a saúde mental, a saúde sexual. Isso é amplamente debatido dentro do Novembro Azul. Então, focos que hoje em dia são problemas no Brasil, que é a questão socioeconômica, ela é um vetor também de um prejuízo para a saúde. E muitas vezes isso daí, inclusive, é elencado como um dos prejuízos de âmbito sexual do homem, a questão socioeconômica. Então, o Novembro Azul, ele vem tratar e vai buscar o homem para que ele possa realmente tratar o foco na sua origem e mostrar que, sim, o homem ele é também visualizado como um indivíduo dentro do âmbito da saúde. E a questão do Novembro Azul, ela perpassa dentro de um projeto macro, um projeto nacional, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, e que ele alcança homens na faixa de 20 aos 59 anos de idade. Ela tenta promover a saúde de uma forma singular no homem, até porque a gente sabe que esse tabu do homem e a busca a um serviço de saúde, ela existe. Independente da região do Brasil, ela existe. E a gente busca incentivar e mostrar para o homem que ele é tão importante quanto todos os demais. Até porque a gente vê, eu digo quanto profissional de saúde, que as mulheres procuram serviços muito mais que o homem. E esse é o tabu que a gente busca quebrar. E o Ministério da Saúde ela busca trabalhar 5 eixos temáticos,
que são o acesso e o acolhimento desse homem, que é essencial, você mostrar que esse homem é bem acolhido, a saúde sexual e reprodutiva, já que hoje, não somente no Brasil, mas como no mundo em geral, a saúde sexual ela é amplamente inferida, ela é prejudicada por um quesito também econômico. Então, as doenças de disfunção sexual, as doenças reprodutivas, elas estão inseridas dentro desse contexto. Até porque mente, cabeça, o quesito psicológico, ele é força motriz para que realmente haja uma boa saúde mental desse homem. Por incrível que pareça, a paternidade, ela também é atribuída dentro da política nacional de atenção à saúde do homem. Doenças prevalentes da população masculina e, por fim, a prevenção de violências e acidentes, já que violência não que seja inerente completamente ao homem, mas a violência ela é muito vinculada à questão do homem. E acidentes como um todo, eu já faço aqui o exemplo. Acidentes de trânsito, acidentes com armas brancas, com armas de fogo, e isso é que é trabalhado na projeção do Ministério da Saúde. Para que eles pudessem alcançar essa magnitude de como é que a gente vai abordar o homem, tudo começa na atenção básica. Então, em 2015, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, ele, em parceria com o Ministério da Saúde, ele passa a treinar profissionais, capacitar profissionais para que eles pudessem ir no foco, na busca ativa, pegar esses homens e trazer no que se propõe o acolhimento, a questão do acesso à saúde. Então, treinaram profissionais, capacitaram e mostraram quais são os entraves dentro da saúde do homem. São os exames de próstata, são os exames de glicemia, são os exames de pressão, é a verificação da falta de atividade física. Então, isso tudo foi trabalhado de maneira muito bem estudada para que pudesse alcançar o homem dentro da busca ativa, que é uma proposição da atenção básica. Tudo começa lá, para que ele realmente não chegue na atenção secundária, na atenção terciária e já com prejuízos que possivelmente não seriam bem resolvidos. Essa é a base de tudo do Novembro Azul, é de onde partiu. A gente precisava falar um pouquinho desse momento mais amplo, mais macro. E a gente começa a entrar em discussão o que vem ser a próstata em si. Então, a questão da saúde do homem e o que se propôs hoje nessa live é trabalhar a proteção do homem. O que é a prevenção do câncer de próstata? E o que vem a ser essa próstata que é tão falada, tão debatida? Então, ela é uma glândula de aproximadamente 20 gramas que fica na frente do reto e que envolve a parte superior da uretra e fica abaixo da bexiga. Uma glândula pequena e que ela tem uma função importantíssima: nutrir e proteger os espermatozoides. Aí os homens podem se perguntar: nossa, a questão da próstata ela está ligada à ereção do homem, ela está ligada a quesitos de orgasmo ou então quesitos que possam fazer vinculação à questão sexual? Não. A próstata ela não tem nada a ver com a questão do orgasmo do homem. Não tem nada a ver. Esse é o primeiro medo que os homens sempre têm quando vão falar em exame de próstata ou toque de próstata. Não tem nada a ver com relação à projeção orgasmática do homem. Tá? Então, ela também não está vinculada à ereção. Como foi falado agora há pouco, ela tem uma função principal: fazer essa proteção por meio do líquido prostático dos espermatozoides do homem. E aí a gente já começa a desmistificar o que vem a ser essa próstata. E uma das coisas que é bem questionada com relação a quando se fala em saúde do homem, a questão da próstata, será que o exame do toque é o único? E a gente vem falar um pouquinho. Por que a necessidade dos exames como um todo? Claro, obviamente, eu não vou falar somente do toque. Tá? Primeiramente, o câncer ele é uma replicação anormal da célula natural e que se replica de uma forma modificada. Então, se ela possui um erro inato, ela passa a replicar todas as demais com erros também. É uma divisão celular normal. Essa é a base toda
da oncogênese. Então, essa divisão desordenada da célula e que vai levar a um quadro de câncer. Sendo que esse câncer ele pode ocorrer em qualquer um dos órgãos ou em qualquer célula do corpo. Tá? E a próstata, ele é um órgão do homem, obviamente, e ele é o câncer no homem mais frequente. A gente tem o câncer de pele, que é um dos mais frequentes, mas o câncer de próstata, segundo o Instituto Nacional do Câncer, segundo os registros de dados de câncer no Brasil do Ministério da Saúde, o câncer de próstata está entre os 2 mais frequentes. Então, é uma doença comum. A expectativa para 2018 é que houvessem pelo menos 68 mil novos casos, eu não digo dezenas ou centenas, eu digo 68 mil novos casos aproximadamente, segundo estimativas do Instituto Nacional, sendo que existe um risco estimado de 66 novos casos a cada 100 mil homens. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, 1 a cada 4. E é muito frequente. Em virtude dessa frequência e da baixa procura dos homens para resolver, dar andamento nos exames e que possa realmente resolver esse problema, a gente tem uma estimativa de 14 mil óbitos de homens por conta de câncer de próstata, que poderia ser tratado bem no seu início, ou sequer pudessem ter sido examinados e ter sido prevenidos lá na atenção básica. Ok. Problemas de ordem técnica, isso aqui é rapidamente resolvido. Muito obrigado, meu amigo. E falávamos sobre o X-Tudo. Né? Então, o homem que sai do seu trabalho, sai do seu emprego e por vezes não tem uma mínima alimentação saudável e aí ele passa a apenas se limitar com lanches, com refrigerante, ele sabe que sim, ele vai ter prejuízo. Com o passar dos anos, com a falta do cuidado, com a falta da alimentação saudável, a gente sabe que esse peso começa a alterar e começa a surgir aquela tal da barriguinha, né? Que é a tal da dislipidemia, o profissional de saúde ele acaba abarcando. Então, aumenta colesterol, aumenta triglicerídeo, tem alteração pressórica, tem alteração de glicemia e ele passa a fazer um quadro depois cardiológico. Então, o conjunto da obra vai fazer com que ele possa ter prejuízos. Então, qual é o medida de prevenção? Alimentação saudável. E se vocês perguntarem que tipo de alimentação, isso a gente aprende de longa data. Comer frutas, verduras, evitar o excesso de gordura, de açúcar, de gordura, de massa, de sal. Isso tudo é falado desde tempos mais primórdios na nossa vida. Então, a gente já sabe qual é o caminho das pedras. A questão do praticar atividade física. Quem hoje assiste essa live e pode se perguntar, nossa, como é que eu poderia orientar, eu quanto profissional de saúde ou não profissional de saúde, como é que eu poderia orientar a pessoa a ter uma melhor condição de vida? E aí vem a questão de praticar atividade física. E aí, poxa, eu não tenho tempo, passo o dia todo trabalhando. Como é que eu vou fazer atividade física dessa forma? Você, ouvinte, você pode se perguntar, será que subir escada não resolve alguma coisa? Suba escada ao invés de pegar o elevador. Desça escada ao invés de pegar o elevador. Se você trabalha próximo ao seu local de trabalho, dê uma caminhada. Ou então, deixe o carro um pouco mais distante e volte andando. Ou então, vá andando. Você que pega ônibus pode pegar uma parada um pouquinho antes, um pouquinho depois e ir caminhando para o seu local de trabalho. Isso tudo são medidas de prevenção. É uma mínima atividade física. Isso a gente sabe. Mas é algo que já colabora um pouquinho com o seu coração. E o seu coração vai agradecer com certeza. Tá? Isso tudo que a gente comentou agora há pouco, alimentação, atividade física, a ausência de fumo, a ausência de bebida alcoólica, os cuidados e acompanhamento em geral, a gente sabe que isso, quando você coloca na sua vida, ele vai fazer com que certamente você possa prevenir alterações como um todo. Tá? E aí a gente vai para os principais... E aí chegaram algumas perguntinhas aqui. Obrigado. Primeiro, a doença tem cura? Vamos lá. Câncer, se diagnosticado, é uma máxima que existe para quem trabalha com câncer. Câncer, se diagnosticado previamente, em seus estágios iniciais, sim,
ele tem maiores chances de cura. Quando a gente fala maiores chances, a gente não diz certamente haverá cura. Não. Ele tem maiores chances de cura. Qualquer câncer, seja de próstata, seja de rim, seja de bexiga, seja de pele, sempre há a maior possibilidade de cura. E aí a gente tem a segunda perguntinha. Qual é a idade indicada que o homem deve realizar o exame? Como foi falado agora há pouco, quando o homem ele apresenta os 40 anos de idade, ele pode sim começar a fazer os exames, fazer o acompanhamento. Tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre os exames, que vai falar que não é o exame de toque de reto, que é o de próstata, que é o único exame. E a gente vai fazendo esse segmento. Tá? Então, a partir dos 40 anos de idade, e se existe histórico familiar, é de bom alvitre, é de bom tom, a partir dos 35 anos você começar a fazer o acompanhamento. E, por fim, qual a principal causa desse tipo de câncer? E como foi falado agora há pouco, existem os fatores internos, que são genéticos, que são hereditários, e que, se você sabe que uma pessoa da sua família, pai, mãe, irmão, tio, tia, primo, prima, sobrinho, sobrinha, então, quando a gente fala de câncer até o 4º grau, são vetores possíveis de alteração genética, a gente vê que são pessoas que deveriam fazer um melhor acompanhamento para averiguar se tem algum tipo de alteração, principalmente no que se trata de câncer. E aí a gente fala um pouquinho desses sinais e sintomas, antes de falar do exame em si. Vamos lá. O homem, quando ele passa a ter sintomas urinários, sempre é muito importante ele começar a fazer investigação. Olha só. Que sintomas urinários? Às vezes o homem ele vai ao banheiro, ele tem a urgência miccional, ele tem a urgência, a vontade de urinar, e ele tem aquela dificuldade de urinar, aquele início. Aquela dificuldade de urinar, aquele início da urina, ou até mesmo no final da micção, o final da diurese, ele tem dificuldade, aí você já liga o alerta, epa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que é preocupante. Seja no início, seja no final. Que é outra. O homem ele vai urinar, e no meio da diurese ele para, depois ele volta a urinar, depois ele para de urinar, depois ele volta a urinar, e ele sabe que tem vontade, sabe que tem urina, isso é algo mecânico, isso é algo ligado com a questão do cérebro, então ele tem a vontade de urinar, mas ele não consegue urinar tudo e fica no vai e volta. Quando ele para, nesse pouquinho de tempo aí, isso é um fator de preocupação. Até porque a urgência para urinar, a vontade de urinar, ela persiste. Então, vamos lá, só recapitulando. Dificuldade de urinar no início, dificuldade de urinar no final. São pontos importantíssimos que quando o homem apresenta a dificuldade dessa diurese, é cabível sim de investigação. Segundo ponto, no meio da diurese, o urina, interrompe, ficar fazendo por segmentos a diurese, a urina, o ato miccional, é um fator preocupante. A diminuição no jato da urina. O homem, quando ele vai urinar e sabe que o jato não está com fluxo constante, ele vai, obviamente, vai saber que não tem algo que tenha algo que está estranho. Então, é cabível ele sim procurar o profissional urologista. A pessoa que vai urinar e enxerga qualquer resíduo de sangue na urina, outro fator de preocupação. E aí também tem, por fim, a questão do à noite, quando vai urinar, ele passa, ou de dia, ele passa a urinar por diversas vezes. Ele sente que não conseguiu esvaziar toda a bexiga. Ele urina, ok, parou, cessou, segue a vida normal, e aí ele fica continuadamente tendo vontade de urinar. E essa urina não é aquela urina que você sabe que urinou, sente a sensação de plenitude, de esvaziamento. É aquela diurese que você começa, termina porque não consegue mais urinar e você fica com aquela vontade constante de urinar. É a tal da urgência miccional. Muito semelhante com a da gestante, que ela tem vontade de urinar quase toda hora. Então, a grosso modo, assim dizer, o homem ele tem vontade de urinar e não consegue urinar todo. Então, esses são os sinais e sintomas. E vejam, o fato do homem não ter sintomas não quer dizer que ele está isento de ter alterações prostáticas. Quando a gente comenta em aula, a gente sempre fala, pessoal, quando a gente tem alteração prostática, a gente tem a hiperplasia prostática benigna, que é o HPB,
nós temos prostatite e nós temos o câncer de próstata. São 3 alterações mais frequentes no homem quando se trata de próstata. Os sintomas que eu comentei agora há pouco, eles podem sim estar vinculados a alterações como HPB e alterações como a prostatite. Sangue na próstata, dor ao urinar, que é a disúria, o ato miccional com jato fraco, a quebra dessa diurese. Então, não adianta você, homem ou mulher ou profissional de saúde, e aqui a gente volta, obviamente, para a saúde do homem, ficar ansioso e achar que já é câncer. Essa é uma das coisas que mais são perguntadas. A alteração na urina, ela pode ser passível de HPB, de prostatite ou sim de câncer de próstata, tá? Então, sintomas podem não aparecer e a gente cai de novo no tema que a gente debateu agora há pouco, que 40 anos, normalmente para o homem, 35 se tiver histórico familiar, é de bom tom começar a fazer os exames e aí dar seguimento nos exames e no acompanhamento ambulatorial. E chegou agora mais uma bicicleta já, desculpa, porque a pergunta é da bicicleta. Chegou uma pergunta com relação à questão da próstata. Olhem só a pergunta. O uso de bicicleta como meio de transporte influencia no aumento do PSA? Pergunta interessante. Vamos lá. O PSA ele aumenta naturalmente no homem no decorrer dos anos. A partir dos 30 anos de idade, o homem já começa a apresentar alterações. Eu não digo alterações no sentido de que ele já vai ficar doente, não. O organismo humano nada é eterno. Então, o homem por si só, ou a mulher, todos nós, vamos começar a apresentar alterações a partir dos 30 anos de idade. O envelhecimento ele é natural. Se a gente for parar para ver o corte temporal que é tido na saúde do homem, na política nacional, começa dos 20 anos de idade, vai até os 59 e já adentra a fase idosa. Então, é uma sequência natural. Andar de bicicleta altera? Respondo. Se você não pegar todos os buracos que você encontrar no meio do caminho e tentar acertar todos os buracos, você pode sim ter uma vida mais prolongada. Então, é ter o cuidado. Você vai andar, obviamente não dá para dizer que todas as ruas são plenamente retas e que o asfaltamento é ótimo. Isso já é outro âmbito de discussão de gestão pública, mas se você realmente tiver cuidados, com certeza você previne. E existem bancos adequados, você quando vai comprar, existem bancos mais macios, você não vai comprar aquele banco mais duro que pode sim, a partir dos anos, alguns impactos levar assim um aumento do tamanho da bexiga, o que não quer dizer que vai levar ao câncer. Mas uma prostatite, uma hiperplasia prostática benigna são coisas que podem sim ter alteração. Outra pergunta. Existe algum exame que substitua o toque retal? E, por fim, existem vacinas contra o câncer de próstata? E a gente entra agora no âmbito dos exames. Cara espectador, vamos lá. O exame de toque retal, ele é um dos exames mais fidedignos que existe quando se fala em câncer de próstata. Tá? Vamos falar em alteração prostática, ok? Ele é o mais fidedigno, porque você consegue verificar espessura, tamanho, possíveis nodulações, você verifica espessamento. Então, é o exame mais fidedigno. Mas antes disso, a gente tem o PSA, que a gente comentou que é um antígeno prostático específico. Ele tem que ser feito sempre antes de qualquer coisa, e a partir dessa verificação, dessa alteração, Adams, qual é o valor? Como foi comentado bem no início, 4 nanogramas por decilitro, por ml de sangue. Então, ultrapassou esses 4, liga o alerta. Alguma coisa está acontecendo. Então, o primeiro exame é sempre o PSA de acompanhamento. Deu alterado? Fica em acompanhamento. Então, a gente entra somente com métodos mais invasivos, ultrassom, biópsia, toque, se realmente durante esse acompanhamento não houver redução desse valor
ou se realmente tiver algo muito alarmante, tá? Então, vamos lá. PSA, eu comentei que seria o primeiro. Aí vamos entrar para o segundo ensejo. Uma ultrassom para verificar o tamanho e eventual biópsia. Meus queridos, biópsia é sempre o melhor mecanismo para estudo celular. Então, se eu tenho alteração a nível celular, eu preciso ver, é aumento do tamanho da célula, é alteração na morfologia da célula, é alteração na divisão celular. Se for tão somente no aumento da célula, ok, pode ser uma hiperplasia prostática benigna. Eu posso fazer uma raspagem. Quando a gente entra no ensejo da divisão celular inadequada, assim, há sim a possibilidade de um câncer de próstata. Então, antes disso, a gente trata eventuais alterações, que é a prostatite e o HPB, que são benignas. Não que o câncer totalmente, quando ele é diagnosticado, ele é maligno. Pelo contrário, ele pode ser benigno ou ele pode ser maligno. Mas vamos primeiro fazer a avaliação para coisas benignas. Prostatite, HPB. E aí, realmente, averiguando, verificando que PSA altera, biópsia altera, que realmente é um carcinoma cabido à investigação com laudo de maligno ou benigno, a gente já parte para o câncer de próstata, tá? A questão do quanto mais cedo fizer os exames, prevenção, ele certamente vai trazer melhoria na projeção de uma eventual doença? É uma discussão muito grande ainda. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela discute a questão do fazer exames de rotina previamente, de maneira constante, ou se fizer na idade adequada, vai te trazer, de repente, uma luz no fim do túnel? E aí eu trago para você, ouvinte, espectador que está acompanhando essa live, a pergunta: o fato de você fazer os exames com frequência não quer dizer que você vai ter mais benefícios, tá? Obviamente, quanto mais cedo diagnosticado, muito melhor é a projeção, é a perspectiva, não digo a cura, mas a perspectiva de melhora clínica e de uma possível cura desse indivíduo, tá? Então, assim, benefícios de você fazer exames de rotina. Obviamente, identificar o processo inicial, natural da doença e também adiantar o seu tratamento. Então, isso é para qualquer doença. Você que faz acompanhamento frequente, quando você faz exames de rotina, o screening normal, você vai ter maior chance de acompanhar, de verificar a eventual doença e também o seu tratamento. Em contrapartida, se você faz isso de maneira constante, você também, obviamente, quando vai pegar o exame, sabendo que você possivelmente possa ter alguma coisa, uma alteração de saúde, vai te trazer ansiedade, vai te trazer transtorno de humor, ele traz prejuízos de ordem psicológica. Então, o fato de você fazer exame é ótimo. É onde reside a questão, onde reside a discussão toda. O fato de você fazer exames de rotina vai te trazer um melhor acompanhamento, mas te deixa com certeza mais ansioso. Existem estudos que mostram que a impotência sexual do homem está muito vinculada com essas alterações de ordem urológica. E quando ele passa a apresentar essas alterações, ela faz com que o homem ele fique pensando, obviamente, né? Onde está o problema? Por que eu? Qual é o problema? Será que isso tem cura? Será que não tem? E a grande maioria desses homens não procura o serviço especializado por vergonha, por timidez, porque ele acha que vai ser logo ser feito o exame de toque. Então, começa a grande celeuma dessa forma. Então, o PSA, ele sim, é o processo inicial. Os exames que se seguem, tem lá ultrassom, eventual biópsia e, claro, se verificado que não tem tido redução ou melhora do quadro, vai para o toque retal, tá? Essa aqui foram algumas perguntas, né? E aí,
exame que substitua o toque. Inicialmente, o homem sempre tem medo disso, né? Já falei, PSA, ultrassom e eventual biópsia. Que substitua o toque retal? Infelizmente, meu caro, ainda não existe. Tá? Sempre é uma pergunta que é realizada. Eu vou substituir, eu não vou fazer exame de toque porque tem a ultrassom, tem o PSA. Epa, ele não verifica nodulações na próstata. Por mais que você faça exame de maneira corriqueira, ele não verifica. Somente, infelizmente ou felizmente, mas quanto profissional de saúde, eu posso dizer para vocês, pessoal, não existe exame que vá substituir. O exame de toque, ele é imprescindível para o homem, para que se verifique eventuais alterações como medida preventiva. Essa é realmente a saída. E uma outra coisa que sempre perguntam, existe vacina que possa prevenir o câncer de próstata? Meus amados, ainda não existe. Mas eu garanto para vocês que estudos estão sendo realizados e que, quem sabe, futuramente, daqui a poucos anos, já exista uma vacina para o câncer. Mas como se trata de uma anomalia a nível celular, a gente com certeza vai ver que vai demorar um pouquinho. Assim como o tratamento da AIDS, a cura para o AIDS, para o HIV, né? Então, são coisas que são bem complexas ainda, mas a vacina contra o câncer de próstata ainda não existe. Mas existe o seu cuidado, a sua atenção à sua saúde. Porque se você não se ama, você com certeza vai ficar doente. Começa com você dentro de casa, com a sua saúde. Uma outra pergunta de um espectador. Por que existe tanta resistência com o exame de toque retal? Vamos lá. Eu acho que essa pergunta, inclusive, é de mulher. Para o homem, o toque retal é algo extremamente invasivo. Eu até diria que ele é muito mais cultural do que outros meios, né? A questão do ânus do homem é algo tido como intocável, que é tido como algo que é preservado e é somente intrínseco a ele. Sim, ok, cada homem vai ter realmente um juízo de valor diferente. Mas é algo que a gente tem que tirar o medo. O PSA, ele é o primeiro exame, a gente não começa pelo toque retal. Pelo contrário, a gente começa pelo PSA, que é um exame de sangue, em que alterações marcadoras, elas podem te levar a possíveis diagnósticos e que serão realizados outros exames, como a situação da ultrassom e uma possível biópsia. Então, o medo não pode achar que vai começar pelo toque retal. Por que o medo? E aí a gente remete à questão da mulher. A mulher tem que fazer o PCCU. E a mulher faz isso de uma maneira já natural. Apesar de ser invasivo, de ser expositivo, e que a mulher já é tratada, já essa questão da política da saúde, a mulher já tem anos e anos com o tratar com a mulher e mostrar que realmente é necessário por conta da prevenção do colo do útero, assim como a prevenção do câncer de mama, e que faz a mamografia. Então, a naturalidade em que a mulher já consegue lidar com a situação é algo que foi trabalhado ao longo dos anos. Agora vejam, uma política de saúde que começou na Austrália em 2003, que começou em 2012 no Brasil, por meio de uma instituição lado a lado. Então é algo que vai sendo construído ao longo dos anos. Existe resistência sim, mas muitos homens já estão mudando a cabeça deles e vendo que tem que fazer. Não é uma obrigação. É um bom senso que reside na questão de saúde. Então o homem ele precisa ter noção de que a saúde dele se compromete, se ele realmente não for a atenção básica, a atenção secundária, a atenção terciária, mas começa lá na atenção básica, na primária. Então, existe sim resistência, mas você, profissional de saúde, lá no acolhimento, que é um dos eixos trabalhados na Política Nacional de Saúde do Homem, ele trabalha acolhimento. Então, explica
sempre para o teu paciente o porquê é necessário e o quão saudável, o quão protetor é a possibilidade de você identificar doenças de maneira bem cedo. Né? E principalmente no que se trata do homem, o homem que muitas vezes, quando ele está no campo, ele está ali exposto ao sol, ao relento, não se alimenta bem. O homem da cidade que não tem tempo, às vezes, para tratar da sua saúde, da sua alimentação, da sua atividade física, nos meios em que vai se alimentar, que vai viver. Então, é aos poucos. Nada se resolve de uma hora para outra. Vamos para uma outra pergunta. Todo câncer de próstata ele é agressivo? Aí eu respondo para vocês. Nenhum câncer começa agressivo. Todo câncer ele começa por um processo inicial em que vai fazendo crescimento tumoral, benigno ou maligno, e que, se não tratado, ele sim pode se tornar agressivo. Mas tudo depende da pessoa. Então, eu trabalho num hospital de câncer, eu já vi muitos pacientes que levaram anos, levaram uma vida toda com receio, com vergonha, com uma indisposição, até mesmo por dificuldade de chegar aos serviços de saúde, mas que chegaram já com situações meio alarmantes, com tumores, com cânceres bem agressivos. Então, tudo perpassa no fato de você verificar inicialmente. Vê uma alteração no seu corpo, você conhece o seu corpo. Você que assiste sabe completamente o que é seu e o que não é seu. Então, quando você passa a enxergar o seu corpo, seus mínimos detalhes, você vai saber. Tem algo estranho? É sim passível de procura de um profissional treinado, um profissional especialista. Tá? Uma outra pergunta. O que é calcificação interna da próstata? Vejam bem. A hiperplasia prostática benigna, ela te traz aumento do tamanho da célula e não necessariamente o aumento do número de células. Então, desculpa, à medida que essa próstata ela evolui, ela aumenta, ela começa a dar alterações na micção, na diurese, e aí precisa, obviamente, de tratamento adequado, que geralmente é essa raspagem, vulgarmente falado, né? Mas é a retirada desse excedente da camada interna, no caso da porção interna da próstata, tá? Quando você fala de calcificação, ele fala de alterações a nível celular e que não são necessariamente calcificação, como se fosse uma pedra de rim ou uma pedra de vesícula, não é uma pedra, mas ele passa a fazer um endurecimento celular, tá? E essa calcificação, ou então essa hiperplasia, como foi comentada, ela vai fazer o endurecimento e alteração a nível celular dessa próstata. Então, ela sim é passível de tratamento a partir dessa curetagem, dessa raspagem dessa próstata, ok? E a gente falou aqui diversas vezes com relação ao que é doença, ao tratamento, prevenção, falamos de prevenção, falamos dos fatores que podem levar, falamos só um segundo, a partir de que idade os homens devem atentar para fazer o exame e se existe algum tipo de sintoma. Obrigado, meu bem. Então, idade foi comentada a partir dos 40 anos, e se você tem casos de família até 4º grau, pai, mãe, filho, filha, tio, tia, sobrinho, sobrinha, primo, prima, que é o 4º grau do primo, avô, avó, 4º grau, né, também, você deve sim, a partir dos 35, começar a fazer alguns exames de avaliação, tá? E se existe algum tipo de sintoma? O sintoma foi comentado anteriormente, principalmente aqueles que são de âmbito urinário, então, dificuldade de urinar no início ou dificuldade de terminar a urinar, a micção, interrupções no meio da diurese, dor ao urinar, sangue na diurese, a vontade constante de você querer urinar, a urgência miccional, de você não sente que a sua bexiga esvazia, tá bom? Então, mais uma pergunta do nosso
espectador. E aí vamos voltar para a situação do tratamento. Veja bem. Tratamentos para alterações de próstata. Aqui nessa live a gente está falando da prevenção do câncer de próstata. Só que eu falo como um todo na saúde do homem também. Eu acho que é importantíssimo a gente não tratar tão somente da próstata, como se o homem fosse fixado somente a um órgão. Na verdade, a saúde do homem é como um todo. Então, a prevenção de alterações cardiológicas, cardiovasculares, pulmonares, renais, urológicas, daí eu já faço a introdução com relação à próstata, mas como um todo, a saúde como um todo, ela é importantíssima fazer esse screening, esse acompanhamento, tá? Mas quando a gente fala de tratamento para a próstata em si, a gente tem, dependendo do estado e da evolução da doença. Veja bem, espectador. A pergunta que foi realizada agora há pouco, com relação a que momento ela se torna importantíssima ou até mesmo preocupante, a gente coloca na seguinte situação. Quanto mais cedo, mais viável é o tratamento. Quanto mais cedo, mais viável é o tratamento. Maiores são as chances de você ter uma cura. É uma máxima da oncologia. Quanto mais cedo, melhores são as chances. Não quer dizer que quanto mais cedo, 100% de chances de cura, mas maiores são as chances, tá? Então, dependendo do estado, dependendo da evolução da doença, obviamente, você vai ter maiores chances. Tá chegando uma perguntinha aqui, daqui a pouco eu respondo. E aí a gente tem, de acordo com os casos agressivos, maior chance ou não de cirurgia. Veja bem, espectador. A cirurgia é sim, hoje, uma medida de tratamento do paciente com câncer de próstata, tá? Então vamos lá, tratamentos. Você tem cirurgia, você tem radioterapia, você tem a quimioterapia, você tem a hormonioterapia e drogas de uso oral que você pode utilizar como medicação. Vamos lá de novo. Rádio, químio, você tem hormonioterapia, você tem as drogas orais, tá bom? Que vão fazer com que o indivíduo portador de alguma alteração de próstata ela possa trazer melhor qualidade de vida e uma projeção, uma perspectiva de sobrevida, tá? Vamos lá. Cirurgia, pessoal. Cirurgia é realizada quando realmente existe um agravamento da doença, tá? Indivíduos que vão apresentar de maneira gravosa a próstata, que realmente não há regressão da tumoração, ele vai fazer a retirada, vai fazer uma prostatectomia, tá? Galera, radioterapia, ela pode ser concomitante ou ela pode ser adjuvante, ou seja, ela pode vir antes para tentar dar uma ressecada no tamanho do tumor e depois ser realizada a cirurgia, ou ela pode ser feita após, tá? Então, faz-se o tratamento das células que ali residiram, que ainda ficaram, que não morreram, ou então faz-se antes da prostatectomia. Isso eu falo de radioterapia. Vamos para o próximo, quimioterapia. A quimioterapia ela pode ser utilizada como um mecanismo anterior à cirurgia ou posterior. Em geral, é utilizada como meio posterior, tá ok? Porque depois que você faz a prostatectomia, é fazer realmente a morte daquelas células que são adjacentes e que possivelmente possam ter sido afetadas pelo crescimento tumoral. Hormonioterapia. Bem no início eu comentei com vocês que a próstata ela não está ligada a fatores de orgasmo do homem ou tampouco a ereção, tá? Mas a questão da próstata, o homem doente, ele pode sim fazer com que tenha alterações de ordem psicológica. Então, não é raro você ter indivíduos que tenham disfunção sexual por conta de preocupação com doença de próstata. A dificuldade, inclusive, de ejacular por conta do aumento da próstata. Então, a hormonioterapia, ela vem de forma
a tentar colaborar com a redução do tamanho da próstata. E como foi falado anteriormente, o PSA aumenta, então você utiliza fatores que são hormonioterápicos para tentar dar uma segurada nesse aumento, que possa ser para uma HPB, que possa ser para uma prostatite, que possa ser para um câncer de próstata. Tá ok? E as drogas orais hoje que retardam o crescimento dessa próstata, tá? Então, isso são coisas que podem ser realizadas. E aí, talvez a gente já tenha respondido a questão do se todo câncer de próstata é agressivo e a questão da sobrevida, tá? Agora há pouco me foi feita uma pergunta, deixa eu só retornar aqui, do Matheus Coelho. Qual a real função da próstata no homem? E em caso de câncer de uma possível retirada, quais são as consequências da ausência da próstata para o homem? Matheus, vamos lá. Qual é a real função da próstata no homem? Eu comentei bem no início da nossa live que a próstata ela tem uma função prerrogativa maior. É fazer a liberação do suco prostático, líquido prostático, na ejaculação como forma de fazer manutenção do espermatozoide. Função, tá? Então, Matheus, a função principal da próstata é fazer a liberação desse líquido prostático para fazer a manutenção, para fazer com que os espermatozoides possam ter uma melhor nutrição, tá legal? E aí você me faz uma pergunta bem interessante. Em caso de câncer e uma possível retirada, a gente não coloca somente o câncer, tá, Matheus? Uma prostatite, um HPB, que seja a raspagem. Quais são as possíveis consequências da ausência da próstata para o homem? Vamos lá. Se eu não tenho próstata, eu eventualmente não vou ter uma proteção adequada dos espermatozoides na hora da liberação. Então, a fecundação como ordem de saúde sexual, ela vai ficar um pouco prejudicada. Se eu tenho chances de engravidar, obviamente já também respeitando os ciclos da mulher, mas se eu tenho chances de engravidar uma mulher, então essa chance, essa disfunção de ordem reprodutória, ela também dá uma reduzida. Como é semelhante de homens que fazem a ligadura do ducto, tá? Que fazem cirurgia para evitar a reprodução. Então, quando você retoma a cirurgia pós, você refaz o trajeto do ducto, você também não tem as mesmas chances de reprodução como você tinha anteriormente, tá bom? Obrigado, Matheus, pela participação. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Ainda em mãos? Tem. Por enquanto, não. Pessoal, vocês podem mandar suas dúvidas, tá bom? Vocês podem dizer quais são os anseios, as preocupações. Esse é o momento da live de a gente tirar realmente as dúvidas dos nossos espectadores, tá bom? Quais são os exames de rotina que a gente faz no período do Novembro Azul? Galera, Novembro Azul, como eu falei, não está resumido somente a próstata, tá bom? Os exames de rotina, glicemia, verificação de pressão arterial, testes de urina em números. Então a gente tem urina rotina ou urocultura, então é importantíssimo. Carteira vacinal do homem. A gente verifica também a questão das medidas para prevenção de dislipidemia, é importantíssimo. A questão da avaliação e também da orientação com a alimentação saudável. Então, isso tudo é abordado. Saúde do homem não é somente uma próstata. Saúde do homem é como um todo. E eu faço até aqui uma salutar menção no hospital ao qual eu trabalho, que na campanha da saúde do homem, ele chamou odontólogo, chamou psicólogo, chamou nutricionista, chamou fisioterapeuta, chamou fonoaudiólogo. Então a saúde do homem, ela não está restrita a um órgão pequeno, que é a próstata. Então você que assiste, saiba que a saúde do homem e a saúde da mulher, ela também tem que ocorrer ao longo do ano. Não é só quando a gente tem doença que a gente procura algo.
a gente procura quando tem saúde, porque quando vier uma eventual doença, você já foi bem mais esperto, bem mais sagaz, e você conseguiu pegar essa doença bem antes. Tá legal? Eu acho que a Isabela tem mais uma pergunta aqui. Obrigado, meu amigo. Olha só a pergunta. Onde procurar o exame de forma gratuita? Galera, a Rede Nacional de Atenção Básica, ela é responsável por tratar via SUS, nosso Sistema Único de Saúde, qualquer alteração em sua integralidade, respeitando a hierarquia e respeitando a assistência integral. Vamos lá. Então, aonde paciente, onde o indivíduo cliente, vamos colocar cliente, não vamos colocar paciente, porque paciente às vezes denota uma pessoa que já tem uma doença instalada. Então vamos colocar o cliente. Qualquer pessoa é cliente do Sistema Único de Saúde, basta ser brasileiro. Inclusive o estrangeiro, ele também é cliente do nosso Sistema Único de Saúde. Então, onde procurar? Qualquer unidade de saúde da atenção básica, você tem direito e, eu não vou colocar uma prerrogativa de dever, mas vou colocar como direito, de solicitar os exames, tá? E fazer o acompanhamento. Obviamente você não vai chegar logo lá falando, eu quero PSA. Não, vamos fazer um check-up completo. A unidade básica de saúde, ele está para esse fim. E a Política Nacional de Assistência à Saúde do Homem, ele vem com essa prerrogativa, com esse quesito. Eu preciso trabalhar o homem na sua integralidade, é assistência integral. Então, para quem perguntou aqui, muito obrigado pela participação, aonde procurar o exame de forma gratuita, em qualquer unidade do Sistema Único de Saúde você pode buscar essa assistência à saúde. Tá ok? Mais alguma coisa? Minha cara Isabela? Não. Pessoal, mandem suas perguntas, estamos aqui à disposição. Essa é a vantagem de ser da casa, de ser da Finama. É por isso que a gente procura fazer o melhor para os nossos alunos. E para quem está assistindo também, venha, por favor, fazer parte da Faculdade Finama para você ver o quanto é importante a gente ensinar nossos alunos, desde a graduação, na pós-graduação. E aqui vocês conseguem enxergar a maneira pelo qual a gente faz e atravessa barreiras do ensinar em saúde. Não é somente em sala de aula. Essa live é sinônimo de que a gente está transpassando a sala de aula, os 4 cantos de parede, levando informação à saúde num programa que é tão importante, que é o Novembro Azul. E eu vou fazer também, obviamente, a menção ao Outubro Rosa. Então, a qualquer período do ano, a atenção à saúde, ela é contínua os 12 meses do ano. E se tivessem 13, seriam 13 ou 14, enfim. Isso vale até para o 13º. Então, já é contínuo. Então, para você que não é aluno Finama, vem para cá, vem ver como é que a gente trabalha e vem ver os profissionais que a gente tem para a gente poder mostrar para vocês que não somente a saúde, mas a administração, a educação física ou qualquer outro curso nosso, ele é tido sim como importante para você aluno e para você ainda não aluno. Vem para cá com a gente. Mais alguma coisa, Bebela? Não. A todos desejo tudo de bom. Pessoal, a live pode ter terminado, mas está aqui no Instagram, está o Facebook, o YouTube. Vocês podem mandar as perguntas de vocês que a gente responde com o maior carinho. Tá? Dúvidas, se vocês tiverem sugestões, se tiverem agradecimentos, se tiverem bons comentários, se tiverem críticas, também com certeza serão muito bem-vindas. Pessoal, a gente está aqui à disposição de vocês. Agradeço a atenção de todos. Com muito carinho, a Rede Finama, eu agradeço o convite e estou à disposição de todos aqui. Muito obrigado por tudo. E aqui, por enquanto, na live a gente continua. Obrigado, pessoal.